Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. A publicação de livros acadêmicos em linguagem menos técnica tem popularizado certos debates que antes ficavam restritos apenas dentro da universidade. Isso, por um lado, é bom, pois divulga melhor o conhecimento científico. Por outro lado, é ruim quando o público leigo, ao tomar o conhecimento de uma publicação ou do pensamento de um autor, sugere que este pensamento é uniforme em toda a academia ou que os maiores especialistas concordariam 100% com aquelas ideias. Mas nem sempre é assim. No que diz respeito à Bíblia Sagrada, esse comportamento se torna ainda mais perigoso. Alguns editores perceberam que o assunto Bíblia rende muito lucro diante de leitores ávidos. Somado a isto, publicam livros em tom revolucionário que passam a ideia de destruir academicamente tudo o que se acreditou até o dia de hoje sobre o livro sagrado. E com isto, garantem muito sucesso para suas editoras e os seus autores. Autores liberais, isto é, que possuem grau acadêmico e não aceitam a veracidade da Bíblia Sagrada, aproveitam toda a onda e escrevem seu material atraindo cada vez mais leitores cristãos, especialmente entre os mais jovens, que neste caso ficam com sua fé abalada, eu diria até comprometida. Veja, eu não sou contra a que cada um publique as suas ideias acadêmicas, mesmo que elas sejam diferentes daquilo que eu acredito. O problema, a meu ver, reside em três coisas. Em primeiro lugar, passar para os leitores a ideia de que aquela ideia é uma ideia nova, inédita, recém-descoberta pelos especialistas. Isto nem sempre é verdade. Na maioria dos casos, o que os livros trazem, com uma ou outra atualização, é apenas o advento de coisas que já foram ditas 2, 3 séculos atrás e também já foram respondidas satisfatoriamente por outros acadêmicos que não viram nas acusações antibíblicas um argumento suficientemente lógico que os fizesse abandonar a fé. Essas ideias, por exemplo, seriam aquelas como a de que Moisés não escreveu os primeiros livros da Bíblia, que os patriarcas nunca existiram, que a ressurreição de Jesus seria apenas um mito. Tudo isso já foi apresentado no século XVII por autores descrentes como Hobbes, Spinoza, Richard Feynman. Depois veio Jean Ostruc no século XVIII e, finalmente, Julius Wellhausen, falecido em 1918, que fundou a Escola Crítica de Tübingen, na Alemanha. Outro problema com esta avalanche de publicações antibíblicas é o que já mencionei antes, a impressão de que os autores passam, que aqueles que defendem a historicidade da Bíblia seriam apenas leigos e cristãos ingênuos, pois os acadêmicos, os intelectuais e especialistas não acreditariam naquelas verdades evangelísticas. A sua linguagem, bastante irônica ou até mesmo panfletária, faz uma caricatura dos crentes como sendo gente ultrapassada, que crê em ensinamentos céticos para os quais não existe nenhuma evidência conclusiva ou que já foram desmentidos pelas descobertas científicas e dos especialistas. Esse, por exemplo, é Bart Ehrman, um autor ateu especializado em crítica textual e que não acredita na Bíblia como legítima palavra de Deus. Agora, veja o título que o editor usou de seu livro e que colocou logo abaixo do seu nome: a maior autoridade em Bíblia do mundo. Uau! Então esse é o maior especialista em Bíblia do mundo, Bart Ehrman? Ok, se é assim, vamos queimar todos os livros que não estão harmonizados com as ideias dele. Ou melhor ainda, vamos dispensar os demais, pois só precisamos de Bart Ehrman, a maior autoridade do mundo. Eu sei que estou sendo irônico. É que algumas pessoas colocam dessa maneira, fazendo supor que um grau máximo do cristianismo, do judaísmo, teria conferido a Bart o título de maior autoridade. Veja, ele nem é especialista, é a maior autoridade em Bíblia do mundo. Pessoal, com todo respeito, isto que colocaram no livro de Bart Ehrman chega a ser ridículo. Mas o pior é que esse tipo de propaganda sensacionalista, exagerada e supostamente reacionária vende muito e muitos acabam trocando o evangelho que ouviram na infância por esse tipo de teoria. Acreditam realmente que não há como desmentir ou refutar o que esses autores dizem e que não há outro modo de ler as evidências. Por favor, não caia nesse engodo.
Já que eu mencionei Bart Ehrman, que é especialista em crítica textual do Novo Testamento, aproveito para lembrar um debate que tem durado décadas e décadas. Refiro-me à transmissão dos manuscritos cristãos da Bíblia. Foram eles copiados e transmitidos com precisão? Podemos, afinal, confiar no texto que possuímos? Seria verdade que os copistas cristãos eram amadores na arte de copiar manuscritos e, por isto, as cópias do Novo Testamento foram feitas de modo grosseiro e não profissional? Pois bem, vamos então agora, com calma, analisar estas e outras questões a respeito desse debate. Que tal começar com este autor, Michael Setlan, que recentemente lançou na Universidade de Yale o livro chamado Como a Bíblia se Tornou Sagrada. Em síntese, o autor usa o mesmo conjunto de argumentos já vistos em publicações antigas feitas por críticos do cristianismo. Ele parte, por exemplo, da alegação de que quando você pega a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento teriam sido resultado de adaptações tardias e que nenhum deles teria autoridade religiosa senão a partir do século III ou IV de nossa era. E parte do seu argumento vem do que ele declara em relação às cópias manuscritas do Novo Testamento, isto é, aquelas cópias feitas à mão antes da invenção da imprensa. Veja, por exemplo, uma de suas declarações. As cópias dos antigos manuscritos cristãos, produzidas por volta do segundo século de nossa era, eram meramente utilitárias. Elas foram geralmente feitas em papiro e não em algum tipo de material caro e durável, como pergaminho. Esses manuscritos não possuem traços de terem sido copiados por um escriba profissional, nem de serem intencionalmente preparados para a recitação em público. Agora que você viu o que o autor disse, vamos avaliar com calma esse dito, pois há uma série de argumentações erradas nessa sentença. Vamos lá. Primeiro, os manuscritos do Novo Testamento foram escritos de modo utilitário e não profissional. Ora, esse tipo de declaração, embora muito repetida por aí, tem sido severamente questionada nos últimos anos. É que novas evidências estão mostrando que a mesma não corresponde à realidade. Embora alguns manuscritos cristãos do segundo e terceiro século não sejam cópias formais, como eram as judaicas ou greco-romanas, outros da mesma época o eram. Este, por exemplo, é o papiro 77 do Evangelho de Mateus. A seguir vem o P16, ou papiro 16, contendo a epístola de Paulo aos Coríntios. Ambos os manuscritos que eu apresentei são da mesma época e mostram um grande refino no modo cristão de copiar as suas escrituras sagradas. Eu poderia ainda citar outros manuscritos como o P64, P68, P67. Todos eles demonstram claramente que, embora alguns manuscritos cristãos não fossem copiados de modo profissional, isto não serviria para todas as cópias que temos feitas dos primeiros séculos cristãos. Tanto que o eminente professor de Cambridge, Graham Stanton, erudito bíblico e especialista em crítica textual do Novo Testamento, declarou: a declaração insistentemente repetida de que os evangelhos foram copiados primeiramente de modo utilitário e não profissional precisa ser revisada. A pesquisadora Kim Eitzen, autora do livro Guardiões das Letras, que versa sobre a crítica textual do Novo Testamento, foi ainda mais direta. Ela declarou: as mais antigas cópias da literatura cristã foram produzidas por escribas treinados e profissionais. Isso eu afirmei citando esses especialistas, e é importante ser dito isto, porque se realmente os evangelhos e todo o Novo Testamento fossem copiados, isto é, reproduzidos de modo utilitário, visando apenas o uso pessoal, aí sim, de fato, estaríamos lidando com cópias descuidadas e ampliaria significativamente as dúvidas de que o texto foi fielmente preservado. Mas este não parece ser o caso, apesar das insistentes afirmações feitas pelos críticos da Bíblia. Vamos a outra crítica feita por Stanton. Manuscritos sérios eram copiados em pergaminhos ou couro e não em folhas de papiro. Deixe-me explicar melhor esse segundo argumento do autor. Havia, grosso modo, dois principais tipos de papel na antiguidade. O papiro, oriundo do Egito e do porto de Biblos, que era feito de uma planta do Nilo conhecida pelo mesmo nome.
e o pergaminho, feito de couro curtido de animal, cuja durabilidade era definitivamente maior do que a do papiro. Sendo assim, o entendimento desse crítico e de outros autores era que se o escriba estivesse querendo reproduzir um livro para ser utilizado em público, deveria ser feito, se fosse um culto, por exemplo, numa folha de pergaminho, que aguentaria mais o manuseio constante do mesmo, de modo que o copista também teria se preocupado em garantir a permanência de um texto original para a posteridade e que também daria preferência ao pergaminho porque a sua durabilidade garantiria mais o conteúdo do que a do papiro. Sendo assim, considerando que praticamente a totalidade dos manuscritos cristãos que possuímos eram em papiro e não pergaminho, a conclusão a que esses autores chegam é que os copistas cristãos mais antigos não se preocupavam nem com a leitura pública de suas obras, nem com a durabilidade de seu conteúdo. Caso contrário, teriam dado mais atenção ao uso de pergaminhos em sua tarefa de copiar o texto bíblico e não em papiros. Novamente, estamos diante de uma informação dedutiva, imprecisa e que permite outra leitura dos fatos. A ideia, repito, é de que os textos sagrados deveriam obrigatoriamente estar em couro e não em papiro. Isto é uma dedução moderna, baseada nas regras rabínicas de que as escrituras judaicas deveriam ser copiadas em um tipo especial de pergaminho. Mas, fora isto, não existe nada na antiguidade cristã que corrobore com esse pensamento. Pelo contrário, até. Temos também bons escritos ou bons documentos, cópias do Antigo Testamento, feitas em papiro, tanto desta época como antes dela. É, por exemplo, o caso do papiro Nash, datado do 1º século a.C., que traz em hebraico um texto do Êxodo e do Deuteronômio. Para fechar esse ponto, deixe-me citar ainda duas coisas. A primeira é que os cristãos primitivos, incluindo os copistas, tinham a clara consciência de que estavam lendo e copiando Bíblia Sagrada. Tanto é que o autor Justino Mártir, autor do 2º século, afirmou que os textos do Novo Testamento deveriam ser chamados de Escritura, uma evidência clara de que eles estavam conscientes do valor desses livros e, portanto, teriam todo o cuidado na reprodução dos mesmos. O segundo ponto é que, contrariando a afirmação de que os copistas cristãos reproduziam seus livros para as pessoas e não para a leitura pública, esse autor, Luciano de Samosata, profícuo escritor do 2º século, deu o seguinte depoimento sobre os cristãos de seu tempo. Todos os livros cristãos eram lidos em alta voz. Lidos em alta voz, isto é, lidos em público. Sem contar que a sua preferência pelo papiro pode ter sido apenas por uma questão de economia. É que o pergaminho era muito mais caro e os escritores cristãos não dispunham de muitos recursos financeiros. Ademais, o papiro era melhor para a produção dos códex, ou cadernos criados pelos autores cristãos para levar a Bíblia de um lado para o outro. E também não posso me esquecer de dizer uma coisa. É que pesquisas recentes feitas em Cambridge estão desmentindo essa ideia de que o pergaminho seria mais usável ou utilizável do que o papiro, porque era mais durável. Isto é, ele era de maior uso. Isto não procede. Dados recentes mostram justamente o contrário. Agora, vamos rapidamente para o intervalo e já voltaremos para a continuação desse empolgante tema sobre a preservação do texto bíblico. Não saia daí, porque o Evidências volta já. Estamos de volta com o programa Evidências, hoje falando sobre a transmissão dos textos do Novo Testamento. Ainda sobre aquela observação de que os manuscritos cristãos eram, sim, feitos para leitura pública e, por isto mesmo, mais elaborados em sua reprodução, deixe-me falar do trabalho técnico de acadêmicos como Larry Hurtado, de Edimburgo, e Scott Charlesworth, da New England University, e outros. Depois de uma acurada investigação em vários manuscritos cristãos comparados a outros da mesma época, a conclusão a que esses especialistas chegaram é de que o formato das cópias cristãs permite supor que os seus livros foram mais preparados para ser usado numa audiência pública do que num recinto separado ou privado.
Isto é, eram livros usados em definitivo numa cerimônia litúrgica. Outra coisa interessantíssima de se observar nos manuscritos cristãos é o uso do chamado Nomina Sacra, uma abreviatura proposital para transcrever os nomes divinos. Ao invés de escrever, por exemplo, o nome Jesus Cristo assim completo por extenso, eles apenas abreviavam as palavras iniciais de cada nome. Pois bem, esta prática indicava, na opinião dos especialistas, que havia na ordem e coerência um modo como os manuscritos eram copiados pelos antigos cristãos, que não era uma coisa feita a esmo, muito menos desorganizada e amadora como os antigos críticos sugeriam. Mas e quanto às divergências entre os manuscritos? Afinal de contas, não existem dois manuscritos iguaizinhos um ao outro, pelo contrário, existem cerca de 138 mil palavras no grego do Novo Testamento. E a melhor estimativa é de que existam aproximadamente 400 mil variantes textuais entre os manuscritos, ou seja, há em média 3 variantes para cada palavra do Novo Testamento grego. Sendo assim, como podemos nos assegurar qual seria a versão correta do texto bíblico? Bem, a primeira coisa que devemos levar em conta, ou em consideração, é que não é apenas a Bíblia que tem o desafio de encontrar o seu texto original, pois praticamente todos os originais clássicos escritos no passado se perderam. O que temos hoje são apenas cópias de cópias de cópias. Agora, aqui é que vem o ponto mais importante. A vantagem do Novo Testamento quando comparado a outros escritos antigos, especialmente no número de cópias que sobreviveram. Veja o caso de Tácito, por exemplo. Tácito foi um historiador romano que escreveu seus anais por volta de 116 d.C. Pois bem, os seus livros, os seus primeiros livros, hoje existem em apenas um manuscrito, copiado mais ou menos em 850 d.C., ou seja, 700 anos depois do original. E mesmo assim, a coleção está incompleta. Os livros 11 a 16 estão em outro manuscrito do século XI e os livros 7 a 10 estão completamente perdidos. Portanto, há um hiato muito grande entre o tempo em que Tácito viveu e colheu as suas informações e as escreveu e as únicas cópias existentes que temos em nossos dias. E Tácito não é um caso isolado, não. A maioria absoluta dos textos clássicos da Antiguidade está representada por apenas um punhado de cópias que não chega a uma centena. Agora, já o Novo Testamento é diferente. O Novo Testamento possui apenas em grego um montante de quase 5.800 cópias manuscritas, isto mesmo, fora as versões que temos em latim, siríaco, copta e outras que, se somadas, elevariam o número de cópias do Novo Testamento para mais de 40 mil. E com um detalhe muito importante, as cópias mais antigas que temos distam apenas 30 ou 50 anos do seu original. Mas talvez você pergunte, e qual a vantagem disto? Eu vou explicar para você. É que quanto maior for o número de cópias em harmonia umas com as outras, sobretudo se provém de áreas geográficas diferentes, tanto maior a possibilidade de confrontá-las, o que nos permite visualizar como seriam os documentos originais. Ocorre que só existem tantas variantes assim porque existem milhares e milhares de manuscritos, só isso. Só temos tantas divergências entre os manuscritos gregos, as traduções antigas também têm que ser levadas em consideração, os comentários patrísticos. Só temos essas divergências porque temos milhares e milhares desses documentos. Agora veja, consideraremos a quantidade de documentos como algo bom, não ruim. Ainda mais porque a absoluta maioria das variantes são apenas acidentes facilmente identificáveis pelos críticos textuais. Deixe-me dar alguns exemplos para vocês. Há 4 grupos de variantes textuais. O primeiro, e seria a maior parte, é o grupo que apresenta erros de ortografia, de falta de sentido. Uma letra colocada no lugar errado, uma letra a mais, uma letra a menos, uma palavra mal soletrada, coisas assim, e que são facilmente detectáveis como erro. Eu vou mostrar um desses para vocês. Os erros de falta de sentido se dão geralmente quando os copistas escrevem uma palavra que não se encontra em seu sentido mais claro na gramática. Geralmente isso se dá por uma questão de fadiga, desatenção ou incompreensão.
Por exemplo, no manuscrito grego, o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7, diz assim: fomos mansos no meio de vós, ou fomos criancinhas discretos no meio de vós. As traduções divergem nessa parte final do manuscrito. Alguns ainda trazem: fomos cavalos no meio de vós. Ora, dizer fomos mansos no meio de vós faz sentido. Agora, dizer fomos cavalos no meio de vós, claro que é um erro. E o erro se deu porque o copista certamente anotou de maneira equivocada a palavra ripoi, cavalos, ao invés de epioi, que seria gentis, ou nepioi, criancinhas pequenas. E assim é com a maioria dos erros que encontramos entre os manuscritos, ou seja, coisa fácil de detectar. O segundo grupo de erros que eu gostaria de mencionar para você são aqueles erros de copista que se resumem a certas alterações de menor importância, que incluem sinônimos ou modificações que não afetam em praticamente nada a tradução do texto. Uma variante comum, por exemplo, é o uso do artigo definido com o nome próprio. O grego pode, sim, você dizer "o Jesus", enquanto para as traduções em português, nós costumamos eliminar o artigo. Então, desse modo, alguns manuscritos trazem o artigo "o Jesus declarou", enquanto outros trazem apenas "Jesus declarou", apenas isto, a soma ou a ausência de um artigo próprio. Outra variante muito comum nos manuscritos está na divergência da ordem das palavras, mas isto se dá porque o grego é uma língua bastante flexionada, portanto, tal variante, novamente, não muda nada o significado do texto. Eu posso dizer a frase "Paulo ama Jesus" de 8 diferentes maneiras na língua grega, você sabia disso? Outra categoria de erros é a das chamadas mudanças significativas, mas inviáveis. Um exemplo dessa categoria estaria nessa frase: o Evangelho de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. Ela está, desse modo, escrita em quase todos os manuscritos gregos que possuímos, mas diverge num manuscrito tardio medieval que fala do Evangelho de Cristo, ao invés do Evangelho de Deus. É claro que tal variação é significativa, pois trata-se de algo inviável, pois é improvável que um manuscrito medieval tardio seria mais fiel ao texto original do que os manuscritos mais numerosos e mais antigos. E, por fim, a menor das categorias abrange aquelas variantes textuais que são significativas e viáveis. São significativas porque alteram, em certa medida, o significado do texto. Grande parte dessas variantes envolve apenas uma palavra ou uma frase. Por exemplo, Romanos, capítulo 5, verso 1. Aqui nós temos um caso desse. Em alguns manuscritos, o texto diz assim: temos paz com Deus, enquanto outros apresentam tenhamos paz com Deus. No grego, a variação das palavras ocorre por apenas uma única letra. Mas, no primeiro caso, Paulo estaria falando sobre uma condição dos cristãos e, no segundo caso, sobre um adjetivo que muda significativamente o argumento paulino. Agora, mesmo que esta variação ou esta variante textual seja importante, nenhuma das possibilidades contradiz a doutrina bíblica ou qualquer da Bíblia, ou seja, ambas as alternativas apresentam algo que teologicamente estaria correto, que teologicamente seria possível. Nós temos ou podemos ter paz com Deus. Agora, existem apenas duas grandes variantes textuais em todo o Novo Testamento, veja, apenas duas, ambas ocupando apenas 12 versículos, que merecem a nossa atenção. A primeira seria Marcos, capítulo 16, verso 9 a 20, e a segunda em João, capítulo 7, versos 53 até o capítulo 8, verso 11. É a terminação do Evangelho de Marcos e o episódio da mulher apanhada em adultério e levada até Jesus. É que os manuscritos melhores e mais antigos não trazem esses versículos e tais passagens não se encaixam gramaticalmente muito bem com o estilo dos autores, nem de Marcos, nem de João. Ocorre, no entanto, que, mais uma vez, as informações que estes textos apresentam não prejudicam em nada o relato bíblico como um todo e também não fariam grande diferença se fossem omitidos ou se fossem acrescentados. O que quero dizer é que não há perda de verdades essenciais se excluirmos essas passagens da Bíblia.
Nas traduções atuais, aliás, os editores preferiram não omitir essas passagens, pois, afinal de contas, é possível que elas possam, talvez, ter feito parte do manuscrito antigo, embora não tenhamos informação suficiente a respeito. Mas muitas delas estão entre colchetes. Há informações antigas, por exemplo, de que o episódio da mulher adúltera faria parte de outro evangelho, outro hoje perdido, chamado Evangelho dos Hebreus, e que talvez fosse algum texto primitivo contendo porções dos ensinamentos de Cristo. Existe ainda uma outra declaração trinitariana encontrada em 1 João capítulo 5, verso 7, que certamente não faria parte do texto original, tanto que algumas traduções a deixaram entre colchetes e outras até a omitiram. Mas, novamente, eu repito, a doutrina da Trindade não precisa desse texto espúrio para se sustentar biblicamente. Nosso programa está chegando ao final e não teremos tempo para mais detalhes. Porém, eu espero que essas informações o ajudem a responder aos críticos de que a Bíblia não é um livro falso. Pelo contrário, ela foi confiadamente escrita, copiada e continua sendo a legítima palavra de Deus. E não perca o nosso próximo encontro semana que vem aqui na TV Novo Tempo para mais um programa Evidências. Até lá!